Olá pessoal, boa noite. Você está aqui no Amor na Polis, na live Amor na Polis, que é uma programação da Contém Amor Amai-vos. A Contém Amor Amai-vos é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados a amor e a direitos humanos. A Contém Amor oferece gratuitamente orientações culturais, espirituais e sociais online e promove diálogo entre diferentes culturas, crenças e etnias pautado no amor. Hoje nós vamos entrevistar a Adriana Mota. A Adriana Mota é das Mães pela Diversidade. As Mães pela Diversidade é um movimento de mães, né, cujos filhos estão dentro dessa definição, né, de diversidade. Nós vamos conversar com ela sobre... Ela tem um filho cisgênero, né, que é o Flávio, de 22 anos, é um menino gay cisgênero. E cisgênero é uma pessoa que se identifica com o gênero que a sociedade designou para ela. E a gente também tem os transgêneres, que são umas pessoas que não se identificam com o gênero que a sociedade designou para ela. E também temos os chamados binários, homem e mulher, transbinários, transmasculino, transfeminina, travesti, homens trans, mulher trans. Trans não binário ou gênero fluido não se identifica com o gênero homem ou com o gênero mulher. E a gente também tem a possibilidade aí da criação, não é, de novas significações para os pronomes, que são aqueles que designam a pessoa na língua portuguesa, não é isso? Então, se nós estamos falando da pessoa, nós também precisamos designar esses pronomes de forma mais adequada à realidade. Então, a gente tem ela, ele, elo, dele, dela, delo, do, da, de, elas, eles, elos, delas, deles, delos, dos, das, deis. E todo, todas, todos, todes. Então, a gente não precisa falar esse monte de coisa, é só dar boa noite a todos. E acho que a Adriana Mota já está aqui com a gente. Vamos lá ver se a Adriana já está aqui para bater um papo. Olha a Adriana aqui. Opa! A Adriana já está chegando aí para bater um papo com a gente aqui no Amor na Polis, que é um programa que pretende discutir o amor na cidade. Oi, querida, tudo bom? Oi, boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu estava aqui Obrigada. conversando um pouco com as pessoas, dizendo sobre o que é o nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer muito a você, viu? Eu vou falar de novo, Adriana Mota. Adriana é pedagoga, tem 49 anos e é mãe do Flávio, né? E ela é parte da coordenação das Mães pela Diversidade na região de Niterói, São Gonçalo, Maricá, e trabalha como consultora de gênero e política pelas mulheres. Estamos conversando aqui com uma feminista, certo? Isso. Boa noite, Adriana. Boa noite, Bem-vinda. Patrícia. Tudo bom? Boa noite Muito... a todos que estão nos ouvindo. Boa noite a todos, é isso aí. Adriana, você pode contar um pouquinho para a gente o que é o Mães pela Diversidade? Posso. O Mães pela Diversidade é um grupo da sociedade civil, é uma organização não governamental. Nós somos um grupo de mães, mas também de pais, de pessoas LGBTQIA+, ou seja, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, agênero, intersexo, pessoas que não se identificam com a heterossexualidade. E esse é um grupo que foi criado a partir de muitas histórias de amor, de superação, de resolução de conflito, de escolhas a partir dessas revelações, né, de identidades e de amores, né, que a gente, na sociedade em geral, considera como diferentes, né, não normativos.
O grupo existe em vários estados. Hoje a gente pode dizer que o Mães pela Diversidade tem uma amplitude nacional. Aqui no Rio de Janeiro, a gente se organiza por regiões. Então, a gente tem, por exemplo, essa coordenação que é Niterói, São Gonçalo e Maricá. Temos também grupo na capital, temos na região norte fluminense, na região serrana. E, na verdade, somos todas desse grande coração chamado Mães pela Diversidade para reunir mães e pais. Ainda somos um grupo majoritariamente de mães, mas também temos os pais. Somos autônomas, independentes de qualquer tipo de vínculo religioso, político-partidário. E é um grupo que tem se fortalecido muito no apoio aos pais e mães de pessoas LGBT e caminhando lado a lado com os nossos filhos, né? E qual é a proposta? Assim? Tá dando boa noite, Rita Grego, boa noite, Marília. Tem um monte de gente aí dando boa noite para a gente. Qual é a proposta? Quer dizer, são mães, são familiares, quer dizer, mães, a maioria, mas tem pais também, de pessoas que integram esse universo LGBTQ+, né? Mas o que se propõe esse grupo? Qual é a proposta, né? Que se junte em torno dessa maternidade, dessa paternidade, né? Você falou que não é um grupo, não é partidário, ou seja, ele não tem nenhuma vinculação partidária, também não é religioso, quer dizer, o que então caracteriza esse grupo nas suas atividades? Eu acho muito importante, Patrícia, essa pergunta, porque às vezes nós também somos confundidas com grupos de ativismo LGBT. E nós não somos LGBTs, necessariamente. Né? Nós somos mães e pais de pessoas LGBTs. Inclusive, a gente prima muito, zela muito pelo protagonismo das pessoas LGBTs nesse ativismo de lésbicas, de gays, de bissexuais, de travestis, de transexuais. Então, a gente não fala por essas pessoas. Nós falamos pelas mães e pais dessas pessoas. Então, é uma outra forma de estar nessa luta, né? A nossa principal missão é acolher mães e pais de pessoas LGBTs, porque muitas vezes a gente tem, no momento da nossa consciência de que aquele filho, aquela filha não corresponde àquilo que a gente planejou, idealizou, sonhou em termos de afetividade, de identidade de gênero, né, de expressão da sexualidade, algumas mães e pais se sentem assim como se tivesse roubado o seu sonho, né? Algumas se sentem confusas, com medo, tem gente que sente raiva. No Mães, a gente acolhe todos esses sentimentos. A gente sabe que para algumas mães, para alguns pais, vai ser mais difícil superar isso. Para outros, talvez não. Mas o que a gente pretende no Mães é reaproximar essas mães do amor que elas sempre tiveram, esses pais também, né, para que reencontrem a felicidade de ser mãe e de ser pai dessa pessoa, né? Então, a nossa ideia é poder nunca duvidar da dor dessa mãe, da dor desse pai, quando eles assim se sentem, da tristeza, da dúvida, do medo, mas ir mostrando para esses pais que há outras pessoas que já trilharam esse caminho, outros pais e mães, e que apostar no amor pode ser uma boa aposta. Então, é nisso que a gente tem trabalhado nesses grupos, né, pelo Brasil afora. Essa questão que você fala, que você traz, ela é muito importante aqui, especialmente que a gente está pensando o amor na polis, né? Quer dizer, o amor na cidade. Como é que ele se dá? Há uma projeção também, existe o amor romântico, né? Que ele está aí desde que século? Desde o século XVI, XVII, enfim. E ele vem já há alguns séculos permeando, ou pautando, ou formando, ou conformando as pessoas, né? Os sujeitos e as sujeitas, né? Na sociedade.
e aí, obviamente, que existe uma projeção daquilo que seria, digamos, a própria maternidade em si, né? A gente vai se... Essas questões, elas vão esbarrar um pouco na questão não só da maternidade, mas da família, no entendimento de sociedade, em vários entendimentos, né? E até no entendimento do que seria a filiação, né? O que é um filho, o que é uma filha, né? O que é um filho, enfim. Então, seriam muitas desconstruções para aquelas mães e aqueles pais cujos filhos não têm essa mesma, vou chamar de matriz de pensamento societário, né? Uma coisa assim, não tem essa mesma matriz de pensamento societário, ou seja, o entendimento do seu lugar na sociedade e o seu lugar enquanto sujeito é outro, né? Então, o grupo que vocês trabalham, ele trabalha também essas questões e também os filhos, né, os filhos, ou ele trabalha, ou o grupo trabalha a partir dessa matriz, quer dizer, da paternidade, da maternidade, entendendo que a maior parte são mães, e então, a partir daí, há alguma inserção ou não? Isso, eu estou te perguntando isso porque, em termos de, digamos, em termos de compreensão analítica, né, ou psicanalítica, é importante que se tenha essa diferenciação, né? Que quando você perde o parâmetro, você não vire um confusional, digamos, né? E se misture. Então, eu acho bacana que você, quando coloca o nome do grupo, vocês, quando colocam o nome do grupo Mães pela Diversidade, vocês estão mantendo essa assimetria, que tem um autor que fala muito disso, né? É o Bert Hellinger, eu acho. Ele fala das constelações familiares e fala da importância de se manter a assimetria do amor. Quer dizer, você tem mãe e pai num nível, depois você tem filhas e filhos, enfim, num outro nível. E você não pode trazer um para a função paterna ou materna, nem levar o outro para a função de filhos, porque aí a coisa dá muita confusão. Né? Então, por isso eu te pergunto isso, né? Como é que vocês funcionam? A gente tem atividades que são apenas para pais e mães. Então, o nosso acolhimento é para os pais e mães. E isso acontece muitas vezes, o início, né, desse acolhimento por meio virtual, mesmo antes da pandemia. É alguém que manda uma mensagem inbox lá na nossa página do Facebook ou aqui no Instagram, que é @mãespeladiversidade. É alguém que manda um e-mail, porque esse contato também pela internet, as pessoas se sentem mais seguras, sabe, Patrícia? Elas se expõem menos. Então elas mandam uma mensagem dizendo: olha, estou com medo, estou confusa, o que está acontecendo? Eu não sei mais quem é meu filho, eu estou perdida, eu preciso de ajuda. A partir daí a gente acolhe essa mãe, esse pai, como eu falei, a gente acolhe esses sentimentos também. E a gente vai trabalhando com essa pessoa no sentido de ir reformulando esse amor que não acabou. Ele existe, está ali, né? E a gente tem algumas atividades que são conjuntas. Nós, mães e pais, e os nossos filhos e filhos, né? A gente já fez, por exemplo, muitos piqueniques, a gente já fez festas de carnaval, e algumas atividades a gente faz também, Patrícia, em ações públicas. Por exemplo, no início desse ano, antes da pandemia, nós participamos de um mutirão que aconteceu na Baixada Fluminense para retificação do nome de pessoas trans. Pessoas que foram registradas com um determinado nome, no decorrer da vida se reconheceram de uma maneira que aquele nome não as representava mais e queriam, então, mudar esse nome. Então, nome social, né? Isso, aí esse nome social passa a ser realmente o nome do seu documento, né? Isso é uma ação de cidadania, né? De reconhecimento daquela pessoa como cidadão, como cidadã. Todos nós temos esse direito, né?
mas às vezes é uma ação muito difícil, né? Às vezes provoca muitos sentimentos, gatilhos, então a gente acompanha as mães, os pais e os filhos nesse processo. E participamos no início do ano em São João de Meriti, dessa atividade. O que é E difícil nesse também, processo de que você diz assim? É difícil para quem? É difícil para a mãe, cujo filho, né? Quer dizer, ela tinha um nome, digamos, um nome feminino, e aí muda para um nome dito masculino, né? E aí isso dá um nó na cabeça da mãe. muitas vezes, para a mãe, é como se essa mudança de nome fosse uma despedida daquela pessoa para a chegada de uma nova. Na verdade, tem alguém novo chegando, que também é muito bom e que pode ser muito feliz e muito amado. Mas esses processos são como se fossem ritos de passagem, sabe? E às vezes esses ritos requerem também algum sentimento novo, né? Alguma insegurança. Às vezes também o que acontece é um sentimento contrário, que é o de alívio. Finalmente eu consegui que esse direito do meu filho fosse validado. Estamos há tanto tempo, anos, meses, tentando fazer isso e não conseguimos. Então, é muito comum, nós temos um grupo de WhatsApp das mães, é muito comum que elas postem as fotos das certidões de nascimento dos filhos. Uma mãe de uma criança heteronormativa dificilmente vai postar uma certidão e dizer, olha, até que enfim, meu bebê nasceu e eu tenho agora uma certidão. Isso não é um processo tão traumático para essa mãe. Para nós, às vezes, é. Às vezes, essa certidão foi uma conquista, uma batalha tão grande que quando ela sai, a mãe faz questão de colocá-la no grupo e dizer, olha, nasceu a minha filha, agora ela se chama fulana de tal. E aí a É gente quase um green comemora, card, né? acolhe. Exatamente. Eu falo, fico até arrepiada, porque são várias mães e pais nessa batalha. Porque o Uhum. reconhecimento do nome, do registro civil, talvez seja até algo muito simbólico, mas é aquele simbólico que faz toda a diferença na vida da pessoa. Você tem um documento com o qual você se identifica, né? Que vai te abrir portas para alguns espaços, né? E a gente sabe que isso às vezes realmente faz uma diferença incrível na autoestima, nos E como é, sentimentos. e como é a aceitação desse nome social? Peraí, tem gente escrevendo coisas aqui, olha aqui, peraí. A Rita Grego escreveu assim: o respeito e garantia do lugar de fala, importantíssimo esse cuidado, estar ao lado na luta contra a invisibilidade das pessoas LGBTQ. E ela diz assim: esse processo legal de mudança de nome ainda é muito difícil, ele é burocrático. Quer dizer, e a pergunta, eu queria acrescentar essa pergunta da Rita também, a pergunta se ele é respeitado, porque eu já vi em aeroportos, em aeroporto, né? Em ocasião de conferências de igualdade racial, por exemplo, que a gente tem representações, né, do público LGBTQ, mas de alguns comissários de bordo, enfim, insistirem em não chamar a pessoa pelo nome social e querer chamar por um outro nome. E aí muitas confusões, assim, né? Porque aí a pessoa insistia que queria ser chamada por aquele nome. Enfim, isso gerou, inclusive, numa das conferências, gerou a perda do voo e uma confusão enorme em função disso. Mas isso foi há alguns anos atrás, né? Então, eu te pergunto se isso continua assim e quais instâncias têm mais dificuldade com essa questão. A retificação do nome é um direito assegurado. O nome social também é um direito assegurado, mas são duas coisas diferentes. Às vezes você tem um nome social que você usa e você ainda não corrigiu o seu documento porque está num processo, né? Mas a correção desse documento já é uma conquista assegurada, né? Isso já está judicialmente garantido, mas ainda existe muita dificuldade, sim,
principalmente porque há procedimentos diferentes em fóruns diferentes. Então, aqui no Rio, por exemplo, a gente já tem alguns lugares onde a gente consegue ter mais tranquilidade para fazer esse procedimento. Por exemplo, a gente tem uma parceria do Mães com um ambulatório que atende pessoas trans na Fiocruz. E esse ambulatório faz o encaminhamento caso a pessoa queira fazer a correção do seu nome. Eles têm uma parte de atendimento que é jurídica e que orienta nesse sentido. E a gente busca em cada estado estar fazendo essas parcerias para já encaminhar as pessoas para aqueles lugares que podem orientar corretamente, que podem evitar esses transtornos de não sei qual é a documentação, perdi a viagem porque vi aqui, mas não estou com as coisas que precisava. Então, as dificuldades ainda são muitas. Mesmo no sistema de justiça, a gente ainda não tem um procedimento que está padronizado para todos os lugares. Existe atendimento que é mais rápido, que aquele lugar ali já está acostumado e faz, não tem problema nenhum. E outros já são mais difíceis, né? Então, a gente tem isso você conseguido... diz no estado do Rio. O Mães pela Diversidade, ele está só no estado do Rio ou ele está em todo o Brasil? Não, está no Brasil todo. A gente tem Brasil um movimento muito ativo em São Paulo, em Pernambuco. Agora, durante a pandemia, inclusive, o Mães pela Diversidade de Pernambuco fez um casamento coletivo lindo, online. Esse casamento ia acontecer, enfim, com a presença de todo mundo. Mas a pandemia chegou, a gente teve que mudar aí o roteiro, mas essa também é uma atividade que o Mães promove, que é legalizar o amor, né? São pessoas que querem viver esse amor, que querem se casar, e aí a gente faz essa festa acontecer também. Bacana. Eu sou capelã civil, da próxima vez você me chama lá para eu ajudar na cerimônia. Ah, que barato! Com certeza. Formação pela OCB, Ordem dos Capelães do Brasil. Deixa eu te perguntar. Quando, quer dizer, a burocracia para essa mudança do nome documental, né? Quer dizer, da identidade, né? Ela é a mesma em todos os estados? A gente tem alguma coisa? Eu acho que essa possibilidade está regulamentada desde 2010, não é isso? Se não me engano, eu li em algum lugar que desde 2010 a gente tem essa possibilidade já como lei. Mas ela está regulamentada ou falta regulamentação em muitos locais? Ela, na verdade, já tem um procedimento padrão, mas, às vezes, acontece que o juiz ou a juíza de um determinado local cria alguma dificuldade. Tem que ter mais isso, tem que ter mais aquilo, e a gente vai tentando, aos pouquinhos, mostrar que não é necessário. Algumas coisas não são necessárias, né? Você não precisa de autorização. Fica inventando documento, né? Burocracia. Às vezes acontece isso. Tipo e o quê? aí, O que nessa hora, entram as mães. Olha, as coisas mais incríveis. Mas nessa hora a gente entra porque a gente já tem muitas mães cujos filhos e filhas já trocaram esses documentos, e aí a gente usa esse passado, né? Olha, já aconteceu e foi dessa forma. Então agora não tem como ser diferente, não é isso? Usa como a linguagem jurídica precedente, né? Exatamente, a jurisprudência, né? A gente vai nessa linha. Para tentar, assim, o caminho que a gente já trilhou, não vamos percorrer de novo, né? Vamos daqui avançar, né? O que a gente também tem alguma dificuldade é que, quando a gente fala de uma população mais vulnerável dentro desse grupo LGBT, muitas vezes são pessoas até que são indocumentadas, né? São pessoas que tiveram que sair de casa sem muito apoio, que não tem mais a certidão de nascimento. Aí, nesse caso, já é uma outra situação. Essas pessoas precisam ser orientadas por algum espaço de acolhimento, seja um centro de referência de assistência social, seja um centro de referência LGBT, para conseguir ter seus documentos originais, né, de volta, para ir ingressar com esse processo da mudança do nome. Então, a gente vai desde essas pessoas que estão invisíveis
até aquelas que têm melhores condições e conseguem com um pouco mais de facilidade acessar esse direito. Uhum. Mas sempre... Tem grandes ativistas, assim, eu estava até ouvindo outro dia uma entrevista com um ativista da causa LGBT, enfim, uma pessoa que tem grandes conquistas, né? E ele estava contando que quando ele se assumiu, né, gay, e a família dele era uma família muito religiosa e vinda do Nordeste para cá, ele foi expulso, mas ele foi expulso assim de filho padrão, exemplar, primogênito. Todas as esperanças da família estavam ali depositadas nele. Ele é expulso sem nada. E esse sem nada significava também sem documentação, né? Então ele ficou andarilho no Rio de Janeiro e tal, até que ele conseguiu E veja se só, estabelecer, Patrícia, né? a supressão de documentos é crime no Brasil. A gente não pode suprimir documentos de alguém, né? Então, enfim, a gente precisa pensar também em garantir direitos, desde esses direitos mais básicos, de ter os documentos, né? Até outros mais... Eu não imaginava, foi um podcast que eu ouvi com ele, eu falei, gente, eu conheço ele há tantos anos, não imaginava que ele tivesse passado, né, por esse perrengue, como a gente diz aqui no Rio, né, por essa dificuldade. Verdade, e não só verdade. isso, mas ele fala também da perda, ele escrevia poesias, e escrevia contos, e tinha os caderninhos dele e tal. Então, quando a família faz essa ruptura violenta, né, ele fica não só sem a documentação dele, ele fica também sem essa produção dele, ele fica sem a própria memória dele, né? É extirpado isso dele. Agora, vocês têm no Mães pela Diversidade mães que fizeram essa ruptura, vou chamar de uma ruptura mais violenta, e aí, por conta do trabalho de vocês, retomaram essa questão e conseguiram fazer as pazes, digamos, com essa maternidade, né? Porque a luta não é só com o filho, é a representação de algo, né? Mas tem uma luta interna também, né? Sim. Vocês têm esses casos também ou esses casos ainda não chegaram? Temos casos desse tipo. Temos mães que chegaram no grupo e falando assim, olha, tem anos que eu não falo com meu filho, não consigo ter um bom relacionamento com ele, quando a gente fala, a gente briga. E quando eu falo filho aqui, estou dizendo todo tipo, né? Filho, filha. Filha. Independente, exatamente. A gente tem casos de pessoas que já passaram por essas dificuldades, inclusive de ter que internar o filho, achando que o filho tinha algum problema de saúde mental, que o filho tinha que passar por um processo de internação para voltar a ser quem era, por causa da dificuldade de aceitar aquela pessoa, né? Já tivemos muitas E tem clínica situações... que interna... Tem clínica hoje em dia, tem clínicas que internam, mas não por essa razão. Você vai ter que criar uma outra... enfim. Me deu até um negócio uma aqui. outra história. Não, hoje em dia não. Mas, enfim, são situações que a gente já viu, sim, no grupo. Muitas situações de pais e mães bastante destruídos emocionalmente, que não tinham mais nenhuma confiança nessa relação, nem os filhos com eles. E também não é incomum que filhos façam contato conosco relatando esse tipo de situação também, né? Um dos trabalhos que a gente faz, que é um trabalho também muito gostoso de fazer, mas muito sofrido, a gente vai todos os anos na parada LGBT do Rio de Janeiro e de outras cidades. Aqui de Niterói, onde eu moro, em Duque de Caxias, em Maricá. A gente vai na parada e na parada a gente faz uma coisa que é distribuir amor de mãe. Então a gente distribui abraço na parada. E como a gente está desde o início da parada apoiando
essa construção, e geralmente somos nós as mães que abrimos a parada LGBT com a nossa faixona, né, falando do nosso orgulho pelos nossos filhos. Eles já nos conhecem, elas já nos conhecem, então quando a gente chega na parada, a primeira coisa que eles fazem é pedir um abraço. Há muitos anos eu não abraço a minha mãe, deixa eu te abraçar. Então a gente abraça muito, a gente tira muita foto, a gente beija muito. É um momento muito bonito, mas muito sofrido. Né? Muito sofrido. Da gente ver que tem muitas pessoas que fariam qualquer coisa para poder ver de novo sua mãe, seu pai, abraçar, beijar, estar junto, passar um dia dos pais, um dia das mães. E essas pessoas muitas vezes estão invisíveis, né? Então, porque aí eles sofrem mais nessas datas comemorativas. Sim. Enfim, se a pessoa é católica, Natal, se ela enfim, essas datas em que supostamente as famílias se reúnem, né? O grupo social dessas pessoas se reúne, né? Então, famílias, ou seja lá o que for. Tem um sofrimento maior. Essas datas podem trazer esse sofrimento. Inclusive, esse é um trabalho que a gente faz no Mães também, né? A gente, no Dia dos Pais, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, né? Seja um pai que quer passar o Dia dos Pais com seu filho, apoia, o pai tem que sair do armário, a gente sempre tem alguma coisa para também comentar nesse sentido, né? Das famílias poderem pensar nesses momentos, nesses dias festivos, como uma oportunidade de reconciliação. Bacana. Gente, olha só, eu estou aqui conversando com a Adriana Mota. A Adriana Mota tem 49 anos. Ela é da coordenação, uma das coordenadoras do Mães pela Diversidade, e ela tem um filho que é cisgênero, gay, que é o Flávio, e a gente está batendo papo aqui sobre isso, e eu sou a Patrícia Tomasquinha, que conselheira da ONG Amai-vos e daqui do Contém Amor, e estamos aqui na live Amor na Polis. Acabou de entrar aqui a Heloísa Reis. Boa noite, Heloísa. Heloísa, a gente é da ala Raiz Mangueirense, então está lá ela dizendo Raiz Mangueirense presente aqui. Seja muito bem-vinda. Entraram algumas amigas minhas também, Taninha Muri. Opa, olha aí, tá falando aqui. Que também é mangueirense, tá? Opa, mangueirense é gente boa, todo mundo bem-vindo aqui. Então, a gente está aqui batendo esse papo e a Adriana já falou como é o movimento Mães pela Diversidade, já disse que o movimento ele tem âmbito nacional, o nome é Mães pela Diversidade, mas pais também pela diversidade são muito bem-vindos. E ela estava falando dos diversos processos, falamos também sobre a questão da documentação, quando a pessoa quer mudar o nome, isso está garantido por lei, e aí, às vezes, os procedimentos, dependendo de onde caem, do juiz e tal, isso pode ser complicado. Elas têm uma parceria com a Fiocruz, que tem um setor jurídico também, que as ajuda a ajudarem seus filhos, olha aí, nessa conquista desse documento. Então, e a gente falou de outras coisas. Também você que está chegando agora, vamos passar agora para avançar um pouco nisso. E ela também falou da questão da participação das mães pela diversidade na parada LGBTQ, mas que elas vêm à frente, puxando a parada e com uma bela faixa, e que elas distribuem abraço de mãe na parada. E aí ela falava um pouco da dor desses filhos nessa separação de suas mães e seus pais. E agora, eu queria falar um pouco, eu queria focar um pouco mais nas mães, né, e como é. Então, e um pouquinho mais em você, Adriana, vamos conhecer você um pouquinho melhor. Como é que foi para você, quantos anos você tinha, o seu filho tinha, quando essa questão foi revelada, né? Vamos dizer assim, ou desvelada, né? Ela foi tornada clara para a família. Como é que foi isso? Você pode contar um pouquinho para a gente, assim, como é que foi esse processo na sua família e com você, e como foi a sua entrada no Mães pela Diversidade?
Então, o meu filho tinha 15 anos, eu tinha 42. E eu, por ser uma pessoa que já trabalhava com gênero, que já era antiga no feminismo, né? Para mim foi muito tranquilo, mas também cometi gafes, né? Dei aquelas deslizadas, né? Porque mãe não é ativista 100% do tempo, né? Então a Com gente também certeza. tem que se permitir errar, perdoar nossos erros, dar risada deles e seguir em frente, né? Então, para mim e para o meu filho foi uma conversa super tranquila. A gente tem uma relação muito boa. Estou vendo aqui a Kézia Lu Pereira. Um beijo, querida. Ela está dando um tchauzinho aqui para nós. O meu filho falou para mim muito tranquilamente e bem diretamente. Ele falou: ah, mãe, eu queria falar uma coisa com você. Eu sou gay. E aí que veio a minha gafe. Porque eu falei assim: ué, como que você sabe disso? Ui! Imagina, essa pergunta não tem sentido nenhum. Isso é a pergunta de mãe que levou aquele impacto, porque eu não sabia, diferentemente de outras pessoas que reconhecem, que sabiam, que achavam, que desconfiavam. Eu não. Estava vivendo num mundo totalmente alheio, né? E aí fiz essa pergunta sem sentido. Como é que você sabe? Porque imagina, nunca ninguém perguntou para mim como é que eu sei que eu sou hétero. Essa pergunta não tem Uhum. sentido, né? Se a pessoa ela é e ela sabe, né? Mas aí ele falou para mim, não, é porque eu me interesso mais pelos meninos do que pelas meninas na aula de educação física. Então tá bom, entendi. Falei, ah, então realmente tá Ele ok. deu uma resposta ótima, né? Entendi. Mami, eu Deu. olho para os meninos. Pronto, né? Mas Exato. será que as pessoas hétero, elas não se descobrem hétero? Isso não é uma descoberta também? Talvez essa descoberta esteja, digamos, banalizada, né? Ou ela esteja Tá normalizada. fora do Mas crivo social. Você não precisa explicar nada para ninguém, porque já é isso que esperam de você. Que uma mulher se interesse por homem, que uma menina se interesse por menino, que um menino se interesse por meninas, que homens se interessem por mulheres. Então a gente mesmo não faz essa pergunta para nós, né? Quando foi que eu me dei conta de que eu era uma mulher heterossexual? Isso não faz parte da minha vida. Mas para as pessoas LGBTs isso faz. Até porque muitas vezes as pessoas questionam e falam: ah, mas isso será que não é uma fase? Não é só uma brincadeirinha que daqui a pouco vai passar, né? Enfim. E com a gente não tem esse questionamento, essa né? ideia de que vai passar é o quê? Que seria uma indeterminação até você determinar algo? É o que está por trás Como se desse? fosse um tempo de experimentação, né? Uhum, Ah, não, vai experimentar, mas depois vai ver que não é bem isso e vai voltar a gostar de menina. Mas não é uhum, assim que a banda toca, amores. A gente vai experimentar a vida toda, isso também pode acontecer, né? A gente vai uhum, experimentar várias coisas, sendo heterossexual ou não. Mas uhum, a gente está falando de orientação sexual, a gente está falando de amor, a gente está falando de desejo, a gente está falando de coisas que às vezes vão permanecer iguaizinhas a vida toda. E isso é completamente normal e natural. uhum. E aí a E gente vai aprendendo, né? vai aprendendo a lidar com isso. Quando a gente Exatamente. conversou um pouco antes da nossa entrevista aqui, você falou de uma questão que eu achei muito interessante, que era a coisa do medo, né? Quando você se descobre mãe de uma pessoa LGBTQ, mas você automaticamente, quase automaticamente, enfim, você entra numa série de medos e pânicos que você não tinha antes como mãe de uma pessoa cis heteronormativa, enfim, se é essa nomenclatura, né? Mas enfim, de uma pessoa cis hetero. Né? Sim. E você, como é que foi essa descoberta e quais são esses medos? Eles são iguais em todas as mães ou eles variam? Eles são Variam medos muito. reais ou eles são medos mais imaginários? Assim?
Olha, eu acho que esses medos que a gente tem, eles podem até não ser reais, porque talvez não tenham nunca se concretizado em algo assim, né, real mesmo na nossa vida, mas eles são baseados em fatos reais, né? A gente sabe que existem grupos de ódio que atuam concretamente e em modo remoto. A gente sabe que existe muita violência contra a população LGBTQI. E a gente sabe que algumas pessoas dentro dessa população vão estar mais vulneráveis a determinadas formas de violência, né? Não sei se... Eu vou falar aqui alguns exemplos, peço mil desculpas se isso despertar algum gatilho em alguém, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Mulheres lésbicas, por exemplo, existe muita possibilidade de uma mulher lésbica sofrer um estupro, que é o chamado estupro corretivo, que é o quê? Nós vamos estuprar essa mulher para aprender a gostar de homem. Eu sei que o estupro é hoje um pânico na vida das mulheres. A gente vive, infelizmente, num país em que os casos de violência sexual são muito... Enfim, são várias mulheres sofrendo violência sexual. Mas eu estou falando de algo específico, que é esse estupro que tem essa função, entre mil aspas, educativa. Corretiva. Isso vai acontecer... Corretiva. Isso vai acontecer com mulheres lésbicas e bissexuais, por exemplo, né? A gente sabe também que existe... Não, eu ia relatar para você que eu sou do movimento Candelária Nunca Mais, né, e das Mães da Candelária também. E nós somos um movimento que a gente, todo ano, 23 de julho, a gente vai para a rua para lembrar a chacina da Candelária. Quando nós começamos há 23 anos atrás, a gente achou que era um movimento que ia frear as chacinas. Infelizmente, nós não conseguimos, mas nós continuamos com essa bandeira. E nós temos muitos jovens, né, que caminham, né, com a gente. E tivemos uma das meninas, das jovens nossas, ela foi assassinada por conta de um estupro coletivo, um corretivo, em que ela... e foi até o chamado tráfico da região dela, né, que encontrou ela estava com a namorada, e eles encontraram com ela, ela foi estuprada e no final eles mataram ela, né? Então isso foi um trauma muito grande, não só para ela, bom, ela perdeu a vida, mas para a namorada, para a família, como para todo o movimento. E no início dos anos acho que 2000... isso é que causa o medo na gente, né? É a gente saber que isso realmente pode acontecer, né? E no início dos anos 2000, eu sou pedagoga e psicoterapeuta também, e atendia as meninas da calçada, assim era o nome delas, diziam que elas eram da calçada, porque elas praticavam o trotuar e elas não estavam na rua, né? Porque o nome do projeto era Meninas, se dizia na época Meninas de Rua e tal. E eram meninas que faziam... na época o movimento era GLS, não tinha nem LGBT, essa coisa toda, lá atrás. E elas faziam programas, né? Então, havia uma discriminação nesses hotelzinhos aí do Rio, em que elas, quando elas estavam fazendo o programa normalmente, quer dizer, elas eram profissionais do sexo, e aí elas, né, entravam com homens e tal, não havia problema algum. Quando elas... se elas terminavam o dia, se chamava batalha, né? Se elas terminavam a batalha, e elas queriam ir para o hotelzinho lá com a companheira delas, havia uma discriminação, isso nos anos 2000, né? Havia uma discriminação e elas eram cobradas mais caro porque elas estavam entrando com uma outra mulher naquele mesmo hotel que ela já tinha feito programas o dia todo. Entende? Então, havia, há 20 anos atrás, havia essa discriminação. Essa coisa mudou ou isso continua assim? As mulheres lésbicas são mais, digamos, cobradas e mais penalizadas pela sociedade? Olha, numa sociedade tão machista como a nossa, qualquer mulher ou uma pessoa que pareça mulher vai sofrer um machismo incrível.
A gente vai ver isso com as mulheres lésbicas, porque há essa necessidade do machismo de tentar corrigir esse comportamento sexual. Como que pode uma mulher recusar ter um relacionamento com um homem? O machismo não pode aceitar isso. Uma mulher ser livre e ter essa escolha, né, de não se relacionar com homens. E o mesmo vai acontecer também com mulheres trans. Mulheres trans são extremamente frágeis dentro desse conjunto aí de letrinhas, vou chamar assim, LGBTQIA+, as pessoas trans têm uma vulnerabilidade ainda maior e as mulheres trans passam por uma série de violências que são também muito específicas, que vão desde exploração sexual, a coisificação do corpo, né, dessas mulheres, até o assassinato, né? O Brasil, infelizmente, tem marcas terríveis de violência contra a população trans, né? E o assassinato dessas pessoas não é incomum, infelizmente. A expectativa de vida de pessoas trans é a metade da expectativa de vida de pessoas cis. A expectativa de vida das pessoas trans é a metade. Significa que elas vivem, em média, 35 anos? Isso. A vida delas é ceifada no apogeu Exatamente. Né? 35 anos a pessoa é jovem, né? Um jovem adulto. Uma jovem adulta. Está podendo trabalhar, está podendo estudar, está podendo fazer muitas coisas. No entanto, a violência sistemática, a violência estrutural, a violência machista, a violência desse ódio às pessoas LGBT faz com que muitas pessoas não ultrapassem essa marca dos 35 anos. E a gente está, Adriana, que o Tony Piccolo, ele quer que eu trate ele normalmente. Então, eu quero dizer para vocês que ele é o fundador da Amai-vos, da Contém Amor. Oi, Tony, tudo bom? Estou te tratando normalmente aqui, hein? Então... Boa noite, Tony. Te perguntando assim, né? Quer dizer, esse amor, né, que vocês estão querendo, né? Vocês, nós aqui, incluindo, né, que essa sociedade que quer mudança está querendo, que não quer mais esse, vamos falar, esse machismo, esse racismo, esses processos de LGBTfobia, enfim. Esse amor que a gente está querendo, ele é um amor que ele poderia ser... Tony está rindo. Que ele poderia ser chamado de um amor decolonial. A gente precisa decolonizar o amor, quer dizer, a própria noção do amor, esse relacionamento. Eu acho que sim. Né? Esse mito que ensinaram para a gente e que a gente reproduz muitas vezes, infelizmente, é um mito que tem causado muito sofrimento, inclusive para pessoas cisgênero e heterossexuais, né? Muitas mulheres se veem aprisionadas num mito de amor que também não é uma coisa saudável. Mas eu acho, Patrícia, que as lutas elas estão muito relacionadas, sabe? O feminismo, o antirracismo, né? E a luta pela diversidade. Eu acho que essas lutas elas têm que estar combinadas. Na minha compreensão, a gente não faz luta de mãe pela diversidade se a gente também não abraçar o antirracismo. Porque quando o racismo se articula com esse sistema que quer impor a heteronormatividade, a gente vai ver explosões de violência ainda maiores, de privação de direito, de toda sorte de violações e de humilhações. Então, essas lutas estão articuladas. Por isso que a gente pensar numa expressão decolonial também é uma luta importante, porque a gente articula essas dimensões. E pensa também no nosso povo brasileiro, a partir da nossa matriz de compreensão da sociedade, da nossa produção intelectual,
cultural, etc. Acho que a gente tem... É um desafio. É um desafio. Um desafio enorme, né? Um desafio enorme. É. A Rita, olha, o Tony está aqui dando boa noite. Parabéns pela coragem das duas de tratar de tema tão difícil e delicado, né? Parabéns para nós, Tony, que você está aí também nessa. Por abrir aí as portas. Não é? Pois é. Aqui tem uma outra pergunta que é a objetificação e adjetificação dos corpos trans. É o que a nossa sociedade faz o tempo inteiro com essas pessoas diariamente. Ontem eu estava conversando um pouco com a... Ai, agora, como era o nome dela? Uma especialista ótima. E ela falava um pouco dessas questões para mim, porque eu fiquei me preparando, viu, Adriana, para entrevistar você. Eu falei, eu vou entrevistar a Mãe pela Diversidade, eu tenho que estar preparada e tal. Mas ela falava, né, ela falava da importância das desconstruções dessas relações de gênero, identidade, sexualidade, e falava também de como é que era importante que a gente desse conta do que você traz aqui, que é a sociedade como um todo, né? E esses espaços em que essas lutas se fazem necessárias. Quer dizer, é a luta pela diversidade, é a luta antirracista, é a luta decolonial, no sentido também da luta feminista, né? das mulheres. E aí a gente vai caminhando, né? E aí eu vou te perguntar como é que foi isso, né? Porque a gente tem assim, tem a escola, depois você tem o trabalho, né? Você tem o clube, você tem todos esses espaços que a gente circula e que são espaços colonizados por uma mentalidade ainda que vem carregada de machismo, que vem carregada de racismo, e eu diria que vem também carregada de classismo, né? Quer dizer, tem uma coisa de classe também, né? Quer dizer, ao pobre também no Brasil é negado uma série de coisas, né? Então, como é que foi isso? Se isso impactou diretamente aí nessa opção do Flávio, ou se isso foi menos relevante, digamos, nesse processo em que ele assume essa identidade dele, essa questão, né, como cisgênero gay. A escola, acho que é um espaço importantíssimo para para esse novo paradigma, né? A escola precisa urgentemente se revisitar. Eu também sou pedagoga, como você, e, enfim, acho que é fundamental que as escolas assumam esse papel de acolher todas as pessoas, né? Todos os estudantes e as estudantes. No caso do Flávio, a escola, infelizmente, a gente teve experiência muito ruim, mas também experiências boas, né? Acho que a primeira situação de violência que o meu filho sofreu por ser um menino gay foi na escola. Pelo menos a primeira que eu soube diretamente, né? E veio de um professor. E isso maltratou muito a nós dois, né? Porque a gente espera que um educador ou uma educadora tenha uma postura diferente, né? Então, esse professor em sala de aula falou uma coisa horrível para o meu filho, disse que ele preferia afogar o próprio filho numa piscina do que saber que o filho era viado. Então, isso, para mim, foi muito impactante. Ele era professor de quê, essa pessoa? Muito. Não lembro, sinceramente. Eu acho que eu assim, apaguei essa. Não consigo saber, eu não consigo conceber qual matéria caberia uma declaração dessa, né? Porque não cabe, né? Terrível, né? Terrível. E aí, bom, quando um professor faz isso dentro de sala, Patrícia, ele autoriza que outras pessoas reproduzam violência também, né? Ele meio que dá bom, se eu posso falar, vocês também podem, né? Então, ameaças de violência física, perseguição, tudo isso, após a fala de um professor, fica livre.
né? E aí eu fiquei muito triste, eu tive muito medo, meu filho também teve, óbvio, né? Claro. E a gente acabou não conseguindo permanecer nessa escola, que era uma escola que a gente gostava muito, uma escola de elite, né? Uma escola particular, uma escola cara. E aí a gente só conseguiu ter sossego quando meu filho saiu dessa escola e foi para outro lugar estudar. E isso eu estou falando de alguém que conseguiu permanecer na escola. Mas eu sei que hoje uma das maiores dificuldades, principalmente para a população travesti, para a população trans, é permanecer na escola. A escola não é um ambiente acolhedor para essas pessoas e muitas acabam desistindo de se escolarizar, né? E com isso, Isso é muito ruim, né? talentos são ceifados, exatamente. A gente tem um futuro aí que é colocado fora, porque aquela pessoa não conseguiu vencer essa barreira de ser aceita numa escola. E numa escola, olha que loucura isso, né? É incrível. Olha, o Tony está perguntando Sim, se era uma Tony. escola religiosa. Infelizmente era assim, Tony. Essa escola ainda existe, ainda é uma escola religiosa. Eu espero muito que tenham mudado bastante coisa lá dentro. E eu acredito muito na força da juventude também para mudar muitas coisas, né? Eu acho que hoje a gente tem muita gente na juventude, no ativismo. Espero que por dentro da escola alguma mudança aconteça. Tomara, né? Essa questão bom, dos dados oficiais da ANTRA, né, que vocês podem encontrar também no Instagram, ele diz que Minha referência também. Que o número de violência contra a população LGBT e trans no Brasil, ele cresceu, ele praticamente dobrou de 2019 para 2020. Não é o que diz o Ministério, né? E não precisa mais falar o resto do nome, que a gente já sabe qual é o Ministério, que diz que não teve mais nada, a gente sabe que está tudo subnotificado. Então, se vocês quiserem saber os dados, né, reais, é só procurar a ANTRA, Instagram da ANTRA, ANTRA. Vai lá que vocês vão ter os dados oficiais e tudo que está subnotificado está notificado lá na ANTRA, né? E a gente falando, né, a Rita estava falando da questão dos corpos, né, dos corpos objetos e dos corpos abjetos, né? E aí tem uma coisa que falando sobre a questão do que o Brasil é o país com mais taxas de transfeminicídio e também é o país que, pasmem, mais comercializa filmes pornográficos com pessoas trans. Ou seja, Isso. São corpos objeto e corpos abjetos, né? E não tem Exatamente. Digamos, não são corpos amados ou amorosos ou alguma coisa que, né, a gente possa... É isso que a gente quer romper. É isso que o Mães tenta, de alguma forma, trazer para a discussão. Essas pessoas são amadas por alguém. Essas pessoas têm uma família, têm uma história, têm uma trajetória, merecem ter um trabalho digno, merecem poder estudar, merecem ter seu nome. É nesse sentido que a gente trabalha, né? E que tem a ver muito com o nosso lema e que é a faixa de abertura que a gente leva para a parada, né? Tire seu preconceito do caminho, nós vamos passar com o nosso amor. E aí, olha que lindo. Então, quando tira seu a gente preconceito tá do cheia caminho de que nós estamos amor, passando com o nosso amor. não quero nem Entenderam? saber o que tem na frente, vou passar, o amor vai passar. Isso é muito lindo, né? É muito Contém bonito de amor ver. aqui também. É isso aí, aqui contém amor. Olha aqui para vocês, doses de amor, né? E a gente estava conversando um pouco, eu estava conversando com a Rebeca Tomaskin, que está aí de dentro da minha costela, e ela falava, para aproveitar que estão aqui as mangueirenses, né, o povo da escola de samba, ela estava falando da importância dessa... A gente falava, né, da evolução, inclusive do que os filmes e a televisão representam, dessas representações. Lembramos lá que o Hitchcock foi o que trouxe pela primeira vez um vaso sanitário à cena. Ela estava falando que até um determinado momento... E está dizendo que eu tenho
2 minutinhos aí. Restante, ou 19 Passa segundos, rápido. será isso? Tá acabando, enfim. E aí ela fala da importância, eu não sei, eu acho que vai acabar. É melhor, 9 segundos, é melhor a gente dar tchau. Gente, acabou, eu vou ter que entrevistar a Adriana de novo. Meu amor, sua última palavra.